Agora, olha essa notícia: animais domésticos vão ter direito a RG com cadastro nacional. O sistema já está em fase de teste, mas ainda não há data para entrar em funcionamento. A ideia é que tutores possam registrar os bichos de estimação e emitir de graça o RG animal, é isso mesmo. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a ferramenta vai ser acessada pela conta gov.br, que é o portal de serviços do governo federal. Para falar sobre isso, a gente faz conexão com a professora da FGV Direito Rio, Bianca Xavier. Boa tarde, professora. Seja muito bem-vinda sempre ao Conexão Record News. Olha, a nossa intenção aqui é desmentir uma fake news, porque nos últimos dias, depois do anúncio do governo, foi veiculado na internet, divulgado na internet, na verdade, que haveria uma cobrança de imposto para quem tem um cachorro em casa, um gatinho em casa. Então, o que diz essa lei, hein? Bom, boa tarde, feliz ano novo, é um prazer estar aqui com vocês, especialmente para falar, né, dessa novidade, né? E é isso mesmo, né? A gente sabe que todo começo de ano tem tributo novo, então estava todo mundo nessa expectativa e aí como houve, né, essa informação, muita gente achou que junto com o IPVA, com o IPTU, agora ia ter um novo tributo sobre os animaizinhos, mas não é isso, né? Foi muito bem pontuado, né? A gente não está falando de um novo tributo, né? A gente está falando de uma regra, é uma lei, né, que ainda está sendo regulamentada pela União Federal, mas o que diz essa lei? Essa lei diz o seguinte: todo mundo que tiver um animal de estimação, e a gente está falando de cão, de gato, jabuti, capivara, aí vai, né, de acordo com o que cada um quer ter na sua casa, vai ter que cadastrar este animal, né? Vai ter uma identificação, um cadastro nacional desses animais. Para quê? Qual o objetivo? O objetivo não é tributar. O objetivo é controlar, saber se está vacinado, é uma questão que a gente chama de regulatória, ou seja, é importante que o governo saiba quem tem animais, se estão cuidando desses animais para que não haja abandono e se a carteira de vacinação, né, está em dia. Bom, então é importante dizer que, apesar da especulação pela internet, muita gente ter ficado preocupada, inclusive gente que adota animal de rua, né, faz uma boa ação, fala: nossa, será que agora eu vou ter que pagar um imposto, além de já arcar com custo de veterinário, de ração e tudo mais, né? A nova lei não prevê, então, nenhum pagamento de imposto, para deixar claro. Agora, para deixar claro também, professora, isso pode mudar, uma vez que ainda precisa ter uma regulamentação, né? Porque, a princípio aqui, pelo informe do governo, não tem nenhuma previsão de cobrança de imposto. Então vamos lá, né? Excelente pergunta. Para ter tributo tem que ter lei. Então, se vier algum tipo de cobrança, não vai vir na regulamentação. O que é regulamentação? É o decreto, é a instrução normativa. Então, isso a gente pode ficar tranquilo, né? O imposto, uma taxa, o que quer que seja, ela nunca deve vir por um ato do executivo. Então, agora a gente está na regulamentação. Então, nesse momento, está se fazendo justamente o sistema, né, como é que vai ser o cadastro, né, tem várias discussões, né, das informações, né, a lei só fala informações mínimas, então quais são as informações que tem que ter nesse cadastro, mas nesse momento não, mas é verdade. Nada impede que se crie um tributo no futuro, aí por lei tem que ser uma nova lei, né, uma lei que crie, né, um tributo sobre a propriedade, né, de animais. Isso pode acontecer até mesmo, né, em relação ao que a gente chama de taxa, assim como você, né, cidadão paga taxa de coleta de lixo, né, que tem uma questão sanitária, pode ser que no futuro tenha uma taxa, né, para esse controle sanitário dos animais, ou até um imposto da União, mas isso é coisa para o futuro, não é o que está sendo previsto agora. Então, agora falar que vai ter tributação digamos, querer dar um susto, né, de ano novo, né, no cidadão. Ainda não é o momento, mas muito bem pontuado. Nada impede, existem regimes, né, jurídicos, constitucionais que permitem, né, aí no futuro ter algum tipo de tributo, mas não é esse o momento. Inclusive, queria lembrar aqui que muitos municípios já exigem esse cadastro, né? Então, é novidade no âmbito federal, é uma nova lei federal, mas, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, né, já exigia que os portadores,
né, os tutores, aquele que tem um animal doméstico em casa, que ele faça o registro, né, desse animal. Então, agora, ao invés de ser uma política descentralizada, né, e dependia de cada município, cada estado, agora vai ser algo, né, centralizado ou, né, regulado pela União Federal. Bom, só para deixar claro também, os animais voltados à produção agropecuária não vão precisar ser cadastrados, né? Acho que é importante a gente trazer só realmente para aquele animal seu de estimação lá em casa, né? O gato, né? Aquele animal de companhia. E por enquanto, então, a lei número 15.046/2024, porque foi sancionada agora no dia 18 de dezembro, ela não prevê essa cobrança de imposto. Talvez essa confusão tenha aparecido na internet, né? Porque realmente fake news gosta de confundir as pessoas e pega, às vezes, uma informação que é parte de verdade e daí mistura com algo que é falso. Porque na Alemanha, sim, né, houve um projeto de tributação que aí virou realmente notícia no mundo todo. Mas isso lá na Alemanha, né, professora? Isso, alguns países têm essa tributação, né? A Alemanha, a França. Isso vem lá do começo do século, justamente por causa da raiva. Né? O grande objetivo do cadastro era justamente uma questão sanitária e acabou evoluindo, e é uma grande arrecadação na Alemanha. Então, eu acho que justamente, né, alguém viu ali um potencial, todo mundo sabe que o governo está buscando recursos por causa do arcabouço fiscal, a gente ouve todo dia isso, né? O governo quer arrecadar mais, e aí eu acho que houve uma empolgação nesse primeiro momento, já pensando lá no que acontece em outros países, como a Alemanha, né? Enfim, a Alemanha é um dos que tem o maior, né? A gente está falando de 120 euros, né? Algo, né, bastante significativo, quase 700, né, reais, quase R$ 1.000. Mas calma, a gente ainda não chegou, né, nessa questão. E mais, não é o executivo. A gente tem que lembrar que tributo tem que ter lei. Então, para ter um tributo como esse, o nosso Congresso Nacional, a gente está falando de Senado, Câmara, vai ter que aprovar. Né? Não é um tributo que vai vir assim, se vier, né, com facilidade. Não é uma portaria, não é a regulamentação que vai trazer isso. A gente precisa, de fato, né, até mesmo de uma lei complementar, se for o imposto da União, né? Ou seja, de quórum. O que é lei complementar? É quórum qualificado. O governo precisaria de metade mais um, né, de todos os congressistas para aprovar um tributo como esse. Então, o poder pode, né, porque tributação é tudo aquilo, né, que está previsto na Constituição, tem essa questão sanitária que poderia levar uma taxa, tem a questão, né, do imposto residual, que a União pode tributar qualquer coisa, né, desde que tenha aprovação por maioria qualificada no Congresso. Então, se deram a ideia, né, a fake news às vezes lança ideia, não é verdade? Se lançaram essa ideia ainda vai ter que passar por um projeto de lei, várias comissões, isso vai ser discutido com a sociedade. Então, ainda temos tempo para amadurecer, se é que a gente vai ter essa opção política. O governo não sinalizou, é tão somente uma questão hoje sanitária, regulatória e até de proteção aos animais, né? Muitos desses animais são abandonados, né? Ou você mesmo, às vezes, perde o seu animalzinho, né? Quem já teve essa situação sabe quanto é sofredor, né? O sofrimento de perder, né, o seu cachorrinho, o seu gatinho. Isso também ajuda a localizar, né? Todos os animais terão que ter um chip, né, que facilita essa localização. Então, tem aspectos aí, não só de regulação, de saúde pública, mas até mesmo ajuda o proprietário no futuro. Espero que ninguém perca seu bichinho de estimação, mas vem aí mais uma forma de se resgatar esses animais. Sim, sim, com certeza, né? Vai ser bom para todo mundo, né? Tanto para os animais quanto para os donos. Agora, o Congresso tem tanta coisa para apreciar esse ano, né? Tem tanto assunto importante que vai, assim, impactar demais a nossa economia. Espero que esse assunto de imposto em relação a animais de estimação, algo que não está previsto agora, nem entre em pauta, viu, professora? Tem toda a razão, né? A gente está no meio da reforma ainda do consumo que tem que ser regulamentada. Vai vir a reforma do imposto de renda, né? Que ainda a gente fala em reforma, mas a reforma foi só do consumo. Vem a reforma ainda do imposto de renda e a reforma de folha de salário. Então, eu estou contigo. Na escala de prioridades, eu acho que essa
não deve ser a prioridade máxima do governo, do Congresso Nacional em 2025. Eu não faria essa aposta. Eu sei que o bolão já passou, né? A virada já foi, mas se eu tivesse que apostar no bolão, eu não vou no imposto, né, do animal de estimação. Eu vou no imposto de renda, que esse eu acho que a gente vai falar muito esse ano ainda. Ah, estamos juntas. Primeira entrevista do ano juntas, né? Vamos seguir com várias durante 2025. Muito obrigada. Feliz ano novo também, viu? Um ótimo fim de semana. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.